Hoje, eu resolvi compartilhar uma história pessoal com você. Talvez seja pela nossa afinidade, pela grande admiração que eu tenho, ou ainda pelo fato de perceber que você é a pessoa que melhor vai me entender. Tudo começou no dia 8 de abril de 2015, quando eu conheci a Fateia, hoje Unifateia. Ao entrar naquele local e me deparar com aquele jardim, senti uma paz muito grande e uma forte sensação de que eu já pertencia àquele lugar. Foi um dia muito gostoso, em que aproveitei para conhecer toda a faculdade e esclarecer muitas dúvidas que eu tinha sobre o curso de rádio e TV. Ao retornar para Barra Mansa, a minha cidade, enviei um e-mail para a faculdade agradecendo a acolhida que tive. Na época, a secretária-geral era Cida, e ela respondeu o meu e-mail dizendo que quando alguém faz a opção de estudar numa casa salesiana, é Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora que o estão trazendo. Eu confesso que achei essa forma de pensar um tanto quanto romântica e bastante católica, mas naquele momento, isso não teve muito sentido para mim. Eu sou cristão e tenho muita fé, mas não sou católico. Meu único contato com o catolicismo foi na pré-adolescência, quando levava e buscava minha avó, já em seu último ano de vida e com a idade bastante avançada, na missa. O tempo foi passando, 2016 chegou e com ele as aulas tiveram início. O fato de me sentir tão bem dentro da faculdade fez com que eu passasse a maior parte dos meus dias ali dentro, desfrutando daquele ambiente tão acolhedor e que tanto me encantava. E já nos primeiros dias, eu tive contato com senhoras bem distintas que eu viria descobrir que são irmãs salesianas e que elas moravam dentro da faculdade. Eram elas, Irmã Olga, Irmã Sartorelli, Irmã Diva, Irmã Silvana e, posteriormente, a Irmã Ivone. Esse contato foi se intensificando e os laços de carinho foram ficando cada vez mais estreitos. Passei a admirá-las e eu achava cada vez mais bonita a forma com que elas tratavam as pessoas. Eu sentia que muito carinho, respeito e amor emanavam delas. Era instigante para mim pensar que elas abriram mão de suas vidas e do contato com suas famílias para viver em função do próximo. Naquele momento, eu já não as via como irmãs, eu carinhosamente já as via como irmãs. E foi através deste convívio que passei a ter contato com expressões e termos completamente diferentes para mim. Tudo era muito novo, era um universo totalmente desconhecido, mas ao mesmo tempo encantador. Que fascínio era esse que eu sentia pulsar cada vez mais forte dentro de mim? Eu tinha muitas dúvidas, mas também uma certeza. Tudo isso me fazia muito bem. Estávamos em maio de 2017 e um problema cardíaco me fez chegar no hospital com apenas 33% do meu coração funcionando. Fiquei 5 dias na UTI e pouco mais de um mês afastado de Lorena e de todas as minhas atividades para poder me recuperar. Nesse tempo, recebi bastante carinho de muita gente e também das irmãs, que a todo momento mantinham contato através do WhatsApp ou Facebook. A Irmã Ivone era a porta-voz delas. Aquilo me tocou profundamente e todo o carinho e admiração que eu tinha por elas só foi aumentando. Chegamos a janeiro de 2018 e eu tive a oportunidade, como estagiário da TV Unifateia, de fazer uma matéria que cobria a missa do Jubileu das Irmãs Salesianas. E o que me deixou encantado foi ver meninas tão jovens adentrando a vida religiosa e, em contrapartida, irmãs comemorando 25, 50 e até 60 anos de uma vida dedicada ao próximo. Eu pude ver claramente um arco do tempo. E foi justamente naquele momento que, pela primeira vez, me veio a ideia de transformar tudo que via e sentia em um TCC. Tudo era muito lindo e, ao mesmo tempo, tudo aquilo me intrigava. O que realmente leva uma pessoa a viver para o próximo? Em fevereiro de 2018, fui diagnosticado com um câncer no rim e, mais uma vez, tive que me afastar de todas as minhas atividades. Desde o momento em que descobri a doença até o dia em que voltei para a faculdade, foram quase 3 meses. E, mais uma vez, recebi bastante carinho de muita gente, algumas que eu até nem conhecia. E mais uma vez, as irmãs se fizeram presente. Soube de missas feitas em minha intenção e cada vez mais eu sentia um desejo imenso de retribuir todo o carinho que recebia. Além das muitas dúvidas que eu tenho sobre tudo que ronda esse universo, eu quero compartilhar com mais gente toda a admiração que eu tenho pelas irmãs. Depois de ter vivido emoções tão fortes, eu cheguei à seguinte conclusão. Para mim, as irmãs são a tradução do que é o amor. Ao lado delas, eu me sinto mais próximo de Deus. E sim, elas despertam em mim o desejo de ser alguém melhor. Com seus atos, aprendi a enxergar o ser humano de outra forma. E o Maicon que está escrevendo esta carta é alguém bem melhor do que aquele que entrou na faculdade em fevereiro de 2016. Essa convivência com elas é um divisor de águas em minha vida. Espero tocar o coração das pessoas
e que elas possam se contagiar com esse amor tão puro e verdadeiro. Sinto que a espiritualidade salesiana cada vez mais desperta em você a essência do nosso carisma. Vejo uma sensibilidade muito grande em apreciar os momentos e uma disposição a ser, mesmo que involuntariamente, um salesiano de corpo e alma. Mas sinto também, ao olhar para você, uma grande necessidade de esclarecer algumas dúvidas, de aproximar de ti o que me é tão familiar. Você me pergunta o que é o carisma. São dons do Espírito Santo que aparecem, que surgem nas pessoas e pelas quais elas agem de um determinado modo, mas um modo, vamos dizer, para nós cristãos, um modo de santidade, né? É um carisma, é um dom que Deus dá para situações especiais. O carisma é um dom de Deus para a igreja. Ele não é propriedade da congregação que detém, mas a congregação é uma expressão concreta, histórica desse carisma. Hoje, e não digo apenas por você, mas por grande parte das pessoas com quem convivo em nossa faculdade, existe uma nuvem que cerca e deixa muitas dúvidas em relação à vocação das irmãs salesianas. Muitas vezes, não se percebe ao menos a presença delas, que dirá reconhecer nos rostos tão gentis a entrega de uma vida em nome da caridade e do amor pela juventude. No caso, qual que é o carisma salesiano? O carisma salesiano é o cuidado, a evangelização de jovens e crianças. No caso do carisma salesiano, é a educação, porém uma educação diferenciada, porque muitas outras congregações também se dedicam à educação. Então, seria um carisma igual? Não, nós sabemos que o carisma ele é próprio daquela instituição e tem um diferencial. No nosso caso, a educação ela se faz através de uma relação educativa. E essa relação educativa ela tem uma dimensão humana, uma dimensão pedagógica, mas, sobretudo, ela tem uma dimensão teológica. Eu, sinceramente, gostaria de levar até outras pessoas essa magia que a convivência com elas me proporciona. Você é uma dessas pessoas com as quais sinto necessidade de partilhar algo tão bom. São 15 anos em meio a essa família, vivendo todos os dias a essência do coração oratoriano que Dom Bosco e Madre Mazarello tanto amavam. Mas, quando falo de coração oratoriano, provavelmente você não me compreende, ou não se sente familiarizado com o termo. Não se espante, você não é o único. Hoje em dia, são raras as pessoas que, de algum modo, se propõem a compreender tal carisma. E não é só isso. Estamos falando de vocação. Em meu coração, também sinto arder uma inquietação de entender o que faz uma vida se tornar testemunho, um chamado se transformar em missão, um carisma virar vocação. Para isso, temos de mergulhar nesse mar de tantas emoções e tentar compreender um pouco do que nos cerca. Então esse sim generoso, um sim que procura responder ao projeto de Deus para a minha própria vida e para nós, filhas de Maria Auxiliadora, é um sim que nos coloca como auxiliadoras entre os jovens. Que Maria foi, senão uma grande auxiliadora da humanidade, aquela que orientou a humanidade para Cristo, que até hoje leva a humanidade, né? Maria é o caminho que nos leva a Jesus. Então, para nós é muito forte esse sentido de Maria ser o caminho, de Maria ser auxiliadora e de também nós, filhas de Maria Auxiliadora, sermos auxiliadoras entre as jovens e os jovens, claro. A vocação das filhas de Maria Auxiliadora é um despertar do dom divino que se manifesta por meio do encontro entre a missão e o carisma. O desejo de doar a vida por algo maior é a trilha de um caminho que busca nos mais simples gestos a santidade. Esse dom se une ao carisma, fruto de um grande encontro de dois santos, dois modelos que, por meio de suas vidas, nos levam a um caminho de santidade e missão. Ver o desabrochar da minha vocação, para mim é como uma semente que a gente planta
e essa flor vai nascendo primeiro um raminho, vai nascendo uma folha, nasce uma flor. Falar de vocação é falar de compromisso com a vida, é de dar uma resposta com significado à própria vida. É um desafio hoje? Mas é um desafio que acho que sempre foi. Tenho dito que, para compreender esse universo, é preciso entrar nele, é preciso exercitar a virtude da escuta. Vamos ouvir o que elas têm a nos contar, sentir o que nos querem transmitir, observar o que seus olhos querem nos dizer. Somente abrindo nosso coração, poderemos chegar ao coração delas. Então, a preocupação nossa atual é de fixar essa tradição e, de uma maneira bonita, de uma maneira agradável, torná-la visível. Respondendo às suas inquietações, venho somar os meus questionamentos também. E para isso, te convido a embarcar nessa viagem comigo, a conhecer melhor o que tão profundamente nos encanta, a ouvir o que o coração do Instituto quer nos falar. É com grande satisfação que eu recebo a sua carta. Eu fico feliz que você tenha tido a sensibilidade de perceber o meu interesse e encantamento por todo esse universo que envolve as irmãs salesianas. Dentre as pessoas com as quais convivo na faculdade, não há alguém melhor do que você para me ajudar nessa doce missão que é explorar, adentrar e tentar entender um pouco mais sobre esse universo tão fascinante. Eu que não sou católico, jamais pensei que esse assunto poderia me soar tão interessante. Mas como você me conhece bem, eu sou muito voltado à emoção, e estudar, conhecer e tentar entender um pouco mais o ser humano é algo instigador para mim. Me sinto lisonjeado por ter você ao meu lado nessa caminhada. Tenho certeza de que sua companhia vai tornar tudo mais fácil e você, com o seu jeito, vai me ajudar a solucionar questões que para você podem parecer óbvias, mas que para mim não são comuns. São muitas as informações e os termos desse universo tão diferente da minha realidade, mas na mesma proporção tão encantador. Ter a oportunidade de conviver com algumas irmãs nesses quase 4 anos, com certeza me transformou em um ser melhor. Mas é aí que está o X da questão. Em que ponto dessa convivência despertou em mim esse desejo de ser melhor? Seria esse o tão falado carisma salesiano? Que carisma é esse? O carisma salesiano se diferencia de um carisma normal? Me dá a sua mão e me leva junto com você nessa jornada. Como você disse em sua carta, eu sinto dentro de mim, mesmo que involuntariamente, um desejo enorme de ser salesiano. É como se faltasse isso dentro de mim. É algo que me completa, que me faz bem e que me enche de orgulho. E quero muito poder levar, onde quer que eu vá, um pouco desse jeito de ser. Quero principalmente descobrir o que é essa vocação, de onde vem, como senti-la e como é vivê-la. O que é isso que faz com que alguém abra mão de tantas coisas para viver pelo outro? Para mim isso é encantador, mas quero ir além, quero tentar entender, quero buscar respostas. Eu aceito seu convite. Estou completamente disposto a compreender e entrar nesse universo. Quero sim escutar tudo que as irmãs têm para dizer. Meu coração não está aberto, está escancarado para elas. Estou certo de que essa experiência vai ser transformadora em minha vida. E sou grato a Deus por Ele ter te colocado em meu caminho para trilhar comigo. Me leva junto com você. A espiritualidade salesiana e tudo o que ela carrega consigo é realmente encantador ao coração. Dom Bosco já dizia que todo aquele que chega a uma casa salesiana vem trazido pelas mãos de Maria Auxiliadora. Eu gosto de ir além dessa ideia. Penso que cada pessoa com a qual nos encontramos ao longo de nossa caminhada é um presente que a própria Mãe nos dá. Afinal, se ela nos une em um só carisma, nos torna filhos de uma mesma casa, é da vontade dela que nos encontremos também. Eu penso que quando é desejo de Deus,
Ele providencia tudo. Ele providencia tudo. A gente só precisa querer ter a coragem de caminhar. Eu digo assim, bom, as coisas não acontecem por acaso. Para mim é um princípio assim, não é que aconteceu coisas humanas, né? Mas as coisas são, na minha opinião, e no que eu acredito realmente, é que as coisas são fruto de providência de Deus. Enquanto nós estamos pensando humanamente como é que vai fazer isso, devia fazer aquilo, Deus tem muito mais inteligência para fazer a coisa melhor do que eu poderia fazer, né? Assim penso que são as irmãs, as pessoas com quem convivemos. Elas, em especial, são esses grandes presentes escolhidos com muito carinho para enfeitar nossas vidas, para ressignificar a nossa caminhada. Compreender a presença delas é recebê-las como um presente, um dom que o próprio Cristo, junto de sua mãe auxiliadora, envia para nós. A vocação delas é a mais fina flor do sonho de nossos fundadores, colhidas no jardim da caridade, que exalam alegria e encantam pela beleza da missão. E como toda a terra, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser adubada. Então, acredito que falar na juventude como terra santa, mais ainda, né, é cuidar deste lugar sagrado que é a juventude, e cuidar, adubar, no sentido da escuta, no sentido do acompanhamento, e cuidar desse espaço sagrado que é para nós a juventude, e que é assim aquilo que nos anima e nos motiva o nosso ser salesiana, porque somos consagradas a Deus para o jovem. Quando você me questiona sobre a vocação delas, sinto também uma inquietação em tentar entender essa escolha. Deus tem um projeto de vida para cada ser humano, para cada filho, para cada filha. Naquele momento eu tive a certeza qual era o projeto dele para a minha vida, de ser religiosa, mas não qualquer religiosa, né? Uma filha de Maria Auxiliadora. E foi muito significativo. Então, a partir disso, eu fui também na minha vida renovando o meu sim, pensando nessa figura mariana presente na minha vida e pensando no projeto que Deus já tinha realizado para mim. É curioso pensar que, por mais natural que me pareça esse universo, não o conheço por completo. É uma questão de olhar. Com o passar dos anos e das minhas próprias descobertas sobre missão, escolhas e vida profissional, fui aprendendo a ter um olhar mais apurado. Esse olhar me permite dar valor para as pequenas coisas, viver de forma mais intensa os momentos da vida, ser também presente na vida dos outros. Aqui está o encanto de tudo isso. Só é possível entender a essência da vida religiosa se olharmos com o coração. E eu demorei a entender como fazer isso. Então esse desabrochar vocacional é muito isso. Para mim, é perceber o que Deus sonhou para mim antes mesmo de eu existir, e a vida passa a ter esse sentido de buscar aquilo que Ele sonhou. Então isso me realiza enquanto pessoa, me dá um sentido para a minha vida, me mostra aquilo que Deus quer que eu faça, e mais do que fazer, de eu ser, né? E aí coloca essa minha vida toda a serviço para o que Ele quer. A vida é compromisso, então ela espera de nós uma resposta concreta, uma resposta audaciosa, uma resposta corajosa. É bacana pensar que, apesar de tantos anos em meio a elas, só há pouco tempo pude começar a entender tudo isso. Essa habilidade de enxergar com o coração não é tão simples quanto parece. Vai além da clássica e sábia frase do Pequeno Príncipe que tanto gosto. Quando você me questiona, te digo que sou tão leiga quanto você, mas que talvez tenha o segredo para encontrar o ponto de partida dessa jornada. É aquele dom que nós recebemos, de modo especial, os padres, na consagração presbiterial, né? E nós, na nossa congregação, na nossa consagração religiosa,
nós também, Deus nos dá. Né? Por quê? Porque nós demonstramos que temos afinidade com esse carisma. Nesses muitos anos de família salesiana, pude conviver com várias irmãs, que, claro, me permitiu colecionar amizades, parcerias e momentos inesquecíveis. Mais do que isso, laços que me proporcionam reencontros fantásticos. Quando penso em uma maneira de tentar traduzir tudo isso, vejo que o jeito mais fácil é viver esses encontros, de me permitir ouvir histórias como sempre ouvi, só que com o coração mais atento, tentando captar esse misto de sentimentos e emoções que traduzem toda essa experiência. É preciso buscar aquilo que o coração bate forte. A gente não pode ter medo, né? E saber que se Deus nos pede alguma coisa, Ele vai colocar o chão depois que a gente começar a caminhar, né? As respostas, elas vêm com o tempo. E não é uma resposta escrita, é o sentimento que vai dizer muito. Diante de todo esse seu entusiasmo em conhecer a vocação e a missão das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, apenas tenho que agradecer por me querer ao seu lado e dizer que é possível entender esse dom de uma forma leve, gratificante e, principalmente, cheia de emoção. E eu sou muito feliz por ser filha de Maria Auxiliadora. Enquanto existir uma filha de Maria Auxiliadora, existirá esse obrigado a Deus por tudo aquilo que ela fez na vida de Dom Bosco.